Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler a terceira carta do apóstolo João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Essa é a terceira carta do apóstolo João. Nós vemos aqui que ele se dirige a alguém chamado Gaio, né, a quem ele diz que ama na verdade, né, e ele diz aqui, faço votos por tua prosperidade e saúde. Então ele sem dúvida orava a Deus para que Gaio continuasse saudável e continuasse próspero, né? Por quê? Porque certamente ele estava desempenhando um bom trabalho. E provavelmente, né, aqui o bom trabalho que ele desempenhava era o acolhimento dos servos de Deus, né, a hospitalidade. Mas o que mais alegrou o coração do apóstolo foi saber que ele estava na verdade, né? Ele diz aqui no versículo 3, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, Gaio provavelmente era alguém que estava dando um bom testemunho, fazendo as coisas para a glória de Deus, diferentemente de alguém aqui chamado Diótrefes, provavelmente da mesma igreja. Gaio não estava seguindo o modelo desse homem, mas ele estava dando um bom testemunho, ele estava agindo conforme a piedade cristã, e o apóstolo então o elogia, né? Ele diz aqui, procedes fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isto fazes quando, até mesmo, né, quando são estrangeiros. Então ele acolhia provavelmente esses irmãos que estavam passando por aquela cidade, passando por aquela igreja, e eram crentes fiéis a Jesus Cristo. Tá? E aí ele recomenda, né? Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois foi por causa do nome, né? Por causa certamente aqui de Jesus, que saíram nada recebendo dos gentios. Então devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Provavelmente estes
que Gaio recebia eram missionários, pessoas que caminhavam pregando o evangelho, pregando a verdade. Ou seja, Gaio estava sendo um cooperador da verdade quando acolhia esses missionários. Esse é o importante papel da igreja. Alguns irmãos têm sempre essa inclinação para a hospitalidade e devem desempenhar com outros irmãos quando necessário e também com os missionários quando necessário, né? Diótrefes, diferentemente de Gaio, ele tinha um mau testemunho, ele queria ter a primazia entre os irmãos. Então, por isso, ele não acolhia os missionários. Ele queria ter a liderança, queria ter ali o domínio da situação, da igreja e tudo mais, ser honrado, talvez fosse não sei, um diácono, um presbítero, alguma liderança na igreja, mas ele agia de modo não conivente com a fé cristã. Por isso ele diz aqui o apóstolo João, né, se eu for aí eu vou lembrar o que ele está fazendo, eu vou dizer para ele o que ele está fazendo e as palavras maliciosas que ele tem proferido contra nós. Então ele queria ter a igrejinha dele, né, o Diótrefes. Queria ter a igrejinha dele, não queria que ninguém chegasse perto, não gostava muito dos missionários, não queria, queria manter a coisa ali do jeitinho que estava, né? Isso só favorecia a ele próprio. Esse homem, além de não acolher os irmãos, ele também impedia aqueles que recebiam os irmãos, né? E os expulsava da igreja. Olha só, desde sempre tem os donos da igreja, né? Que acabam ou acolhendo ou mandando para fora quem ele quer, né? E aí ele recomenda, olha, não imites o que é mal, siga apenas o modelo bom, né? Aquilo que você tem visto na palavra, aquilo que você tem visto na nossa prática, né? No caso a prática dos apóstolos. E aí ele encerra a sua carta dizendo que tem interesse de ir até ele e conversar pessoalmente. Bom, o ensino básico dessa carta é este, né? A importância do acolhimento aos irmãos, da hospitalidade, a importância de pessoas como Gaio, que têm recursos financeiros, que têm recursos materiais, que podem ser colocados a serviço dos servos de Deus, que muitas vezes estão peregrinando, anunciando a palavra e nem sempre têm os recursos materiais, nem sempre tem uma moradia, enfim, alguma coisa que lhe seja necessário, né? Então é importante pessoas aqui como Gaio na vida da igreja, ok? Essa foi a terceira carta do apóstolo João. Então lemos todas as cartas do apóstolo João. Lá no comecinho do ano nós lemos todo o Evangelho de João, os 21 capítulos. Estamos nos encaminhando para o final, né, da nossa jornada, desse nosso plano de ler a Bíblia diariamente ao longo de 2019, ok? Se você leu comigo todas essas cartas, pode deixar um comentário, digita aí, eu li as cartas de João em 2019, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.